Pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje eu quero conversar com vocês um ponto muito importante para concursos públicos, mas que também pode ser cobrado na prova da OAB, tá? Mas a preocupação, a discussão que eu quero colocar aqui hoje para vocês refletirem é muito mais tendente a cair em um concurso público do que a prova da OAB, tá? Então, assim, para fins de OAB, o que pode cair com relação ao tema de hoje? Hoje vamos falar sobre dação de pagamento em bens imóveis, que é uma das modalidades que estão previstas lá no artigo 156 do Código Tributário Nacional, está lá no inciso 11. Então lá fala dação de pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas pela lei. E às vezes fica a dúvida, mas que lei? Como assim? Como que funciona? Então, pessoal, vocês vão encontrar a resposta ou a complementação desse inciso lá do artigo 156 na Lei 13.259 de 2016. Lá no artigo 4º vai falar que o bem que o contribuinte pretende, utilizar para extinguir um crédito tributário, ele vai sofrer uma avaliação judicial, ou seja, para se mensurar quanto que vale esse bem, certo? E o valor desse bem vai ter que abranger o valor daquele débito que ele tem, certo? Mas o valor do débito atualizado, juros, multas, encargos, então um valor cheio. Então, este bem vai ter que ser possível abarcar tudo aquilo de débito que o contribuinte tem atualizado, tá? Isso é muito importante, porque essa avaliação judicial pode ser diferente do valor que o contribuinte está pensando que o imóvel vale, tá bom? Então, lá no artigo 4º desta lei, Lei 13.259 de 2016, fala exatamente esses critérios: avaliação e que o valor deve abranger tudo, multas, encargos, atualização, correção monetária, tá? E se não for possível, né, se não der conta o imóvel desse valor todo, o que vai acontecer? O contribuinte vai ter que complementar com dinheiro, porque sempre a obrigação tributária, a prioridade na hora de extinguir o crédito é o pagamento em dinheiro, em moeda. Inclusive, é um dos critérios como classificação do que é um tributo, artigo 3º do Código Tributário Nacional, né? Então, a prioridade sempre vai ser dinheiro. Em segundo lugar, as outras modalidades de extinção, tá bom? Então, veja, o que foi a discussão, e aí para fins de concurso público, quem presta concurso público e está me assistindo agora, vai poder aproveitar bastante desse vídeo, que é uma discussão que é feita se essa lei ordinária 13.259 de 2016, se ela seria constitucional ou inconstitucional, porque é uma lei ordinária prevendo uma possibilidade de extinção do crédito tributário, na realidade disciplinando uma hipótese que já está prevista lá no CTN. Então, qual que foi a discussão? Por que começaram a discutir sobre isso no judiciário? Lá no artigo 146 da Constituição Federal, fala que normas gerais de tributação devem ser previstas por meio de lei complementar. E aí, a discussão era, peraí, essa lei 13.259 de 2016 é uma lei ordinária, ela está prevendo condições de dação de pagamento em bens imóveis? Como assim? Né? Como assim? Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que, na realidade, não existia uma inconstitucionalidade, e sim uma constitucionalidade, por quê? Que é a segunda corrente dessa discussão. O CTN prevê normas gerais de tributação, ele tem o status de lei complementar e ele já prevê a dação em pagamento de bens imóveis. Essa lei ordinária veio só para colocar alguns detalhes de como ela vai funcionar, mas já existe uma norma geral, que aí no caso seria considerado o CTN, o próprio CTN já tem uma norma geral que está especificando essa possibilidade, essa forma de extinção do crédito tributário, tá bom? Então, como que funciona? A avaliação do bem, mas adicionando aí a possibilidade
o dever, na realidade, desse imóvel abranger todas as coisas do débito, atualização monetária, correção, juros, encargos, tudo, tá bom? E olha só, e aí pode cair na sua prova da OAB, na sua prova de concurso, se bens móveis têm essa mesma possibilidade. Então, por exemplo, eu não quero dar uma casa, eu quero dar um bem móvel. Posso? Não. Mas entenda, né? Não entenda que só que não. Entenda o porquê não pode, das coisas que você aprende muito melhor. Então, veja, o Supremo Tribunal Federal entendeu. Aí vocês, se quiserem, podem ler mais sobre isso. Foi numa DI 1917 que o rol do artigo 156 do Código Tributário Nacional é taxativo. Não podem ser previstas coisas além. E mais, se fosse permitido uma dação de pagamento em bens móveis, em entrelinhas estaria ocorrendo uma licitação sem as devidas formalidades que a Lei Geral de Licitações prevê. Então, qualquer coisa nesse sentido com relação a móveis deve ser disciplinado pela Lei Federal da Licitação, de normas gerais de licitação. Olha só que interessante. Então, tomem muito cuidado, porque quando vem na prova e a gente lê muito rápido, móveis para imóveis, é um I, que às vezes ele fica camuflado na perninha do M. E aí, na hora que você lê, você jura que leu imóveis, mas está escrito móveis na prova. Então, tomem muito cuidado, tá bom? Então, essa é a discussão que eu queria trazer para vocês. Duas correntes com relação à constitucionalidade desse artigo nesta lei que prevê aí os detalhes da dação de pagamento em bens imóveis, tá? A corrente que prevalece é pela constitucionalidade. E mais, a impossibilidade de dação de pagamento em bens móveis, por serem diretamente uma forma de licitação, uma forma, né, da administração angariar bens móveis, sem o devido processo que exige a lei geral, a norma geral federal de licitações. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande no coração de vocês e excelente semana.